Graça e paz, amados irmãos. Como é bom estar aqui mais uma vez com vocês nessa noite de terça-feira. Quem sabe numa manhã de quarta, ou numa tarde de quinta, ou quem sabe numa madrugada de sexta para o sábado. Independente do horário que tu estejas assistindo esse vídeo, para nós é um prazer maravilhoso poder estar aqui compartilhando das ricas bênçãos e das alegrias que o Senhor tem feito por nós, através de nós, nos proporcionado por meio da sua glória. É maravilhoso poder estar aqui compartilhando a parte 2 do nosso estudo do programa profético. Infelizmente eu peço desculpas a vocês porque nós estamos sem a televisão para poder apresentar todos os gráficos, mas nós decidimos abrir mão desse pequeno complemento seriográfico para termos uma qualidade de vídeo melhor. Se nós fôssemos ter a televisão para poder apresentar o gráfico, além de não ficar legível o que nós iríamos compartilhar com vocês, a qualidade do vídeo seria terrível. Como nós tivemos uma qualidade maior de culto no nosso domingo, nós gostaríamos de manter esse padrão para os próximos cultos, a não ser uma exceção ou outra, devido a alguma dificuldade que nós vamos a enfrentar, mas nós gostaríamos de manter esse padrão para os nossos cultos. Então, nós vamos ver se nós colocamos um insert de uma imagem, ou se colocamos na descrição, ou de alguma forma, alguma opção, para você poder baixar o slide e as imagens com todos os dados do programa profético, já que nós vamos estar fazendo agora essa parte 2, encerrando aquilo que nós começamos na parte 1 do vídeo, que está aqui no card, ou aqui em algum lugar. Vou deixar também na descrição desse vídeo a parte 1 desse nosso vídeo do programa profético. Então, que você possa realmente estar deixando Deus falar o seu coração, que você possa aprender juntamente conosco tudo aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Então, vamos já deixar de enrolação e partir para o que interessa. Curva a tua cabeça, feche teus olhos, vamos falar com Deus mais uma vez, já que você provavelmente já falou com o Senhor alguma vez no seu dia, você vai falar mais uma vez agora, tá certo? Pai, te louvamos e te agradecemos pela rica oportunidade que temos de aprender mais a tua palavra, aprendermos mais a tua vontade. Queremos te agradecer, Senhor, pelos teus poderosos feitos em nossas vidas. Queremos que o teu Espírito ache sempre espaço e lugar em nós, para que possamos ser transformados conforme a tua vontade. Te oro, te louvo e te agradeço pela tua instrução, ó Deus, que deixaste em tua palavra para nós, nos confortando e nos orientando para vivermos vidas conforme a tua vontade, para a dispensação da graça, que é essa dispensação que vivemos hoje. Mais uma vez te agradecemos por tudo, é o que eu te oro e te agradeço, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, amém. É isso aí, nós já iniciamos o programa profético, nós vimos a instrução do Senhor a respeito ao longo da história, tudo que o Senhor quis nos ensinar por meio de João Batista, por meio do próprio Cristo encarnado, dos 12, nós vimos que o Senhor, ele foi crucificado, sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Nós vimos que houve o derramamento do Espírito Santo sobre aqueles 120 que estavam reunidos em Jerusalém. Nós vimos que tudo isso foi realmente profetizado. Nós vimos que o apóstolo Pedro ele fez 2 discursos em Atos 2, em Atos 3. Nós vimos que o reino foi oferecido a Israel. Nós vimos em Atos capítulo 7, versículos 54 a 60, nós vimos o adeus que Israel deu a Deus, dizendo não queremos o Cristo, esse Messias que Deus nos enviou, quando apedrejaram Estevão. E aí iniciou-se mais uma perseguição, até que em Atos capítulo 9, o Senhor apareceu a Saulo a caminho de Damasco e começou ali a pôr em prática o seu plano, que é hoje a dispensação da graça de Deus. Lembrando que a dispensação da graça não é um plano B. Deus não planejou algo que não deu certo e aí começou algo novo. Deus planejou algo maravilhoso por meio da sua graça, por meio do seu poder, que inclui a igreja. Só que ele quis lidar com Israel para cumprir todas as promessas feitas a Abraão em Gênesis capítulo 12, e aí sim, cumprindo todas aquilo que ele falou a Israel, ele poderia lidar com a igreja, com os gentios que formariam a igreja em breve junto com Israel. Sabendo que Israel rejeitaria, ele manteve esse plano em oculto. Qual plano? Dispensação da graça. Nós vamos ler daqui a pouco mais uma vez, Efésios capítulo 3, versículos 1 a 12, e você vai ver o quanto Deus tem a revelar a nós sobre essa dispensação da graça, apenas nesse texto de Efésios 3, 1 a 12. E você vai ver o quanto Deus revelou ao apóstolo Paulo esse mistério que esteve oculto dentre todos os séculos, em todas as gerações, aos quais Deus quis fazer notório agora aos seus santos. Enquanto o programa profético, Atos capítulo 2 e Atos capítulo 3, foi aquilo que Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Então é importante entendermos que há essa distinção entre o programa profético e a dispensação da graça, o evangelho do reino e o evangelho da graça. E todo o programa profético que inclui a dispensação da graça, a igreja, vai se cumprir. E logo após
a dispensação da graça acabar, nós paramos aí na dispensação, no fim da dispensação da graça, nós vamos ver tudo o que vai acontecer agora após o fim dessa dispensação. Então eu gostaria que você, se você puder, abrir sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 3, versículos 1 a 12, vamos ler juntos o que Deus tem para falar aos nossos corações e explicar, realmente enfatizar o ministério do apóstolo Paulo com a igreja Corpo de Cristo na dispensação da graça e enfatizar tudo aquilo que o Senhor tem para nós hoje, nesse período, nesse período presente, digamos assim. Efésios capítulo 3, versículos 1 a 12, assim: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus que me foi dada para convosco, como por revelação ele fez-me saber esse mistério, como vos escrevi antes em poucas palavras, pelo que, quando ledes, podeis entender o meu conhecimento do mistério de Cristo, o qual, noutras épocas, não foi manifesto aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito, a saber, que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo, participantes da sua promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro segundo o dom da graça de Deus, dado a mim, pela operação do seu poder. A mim, que sou menos que o mínimo de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar entre os gentios as riquezas incompreensíveis de Cristo, e fazer com que todos vejam qual é a comunhão do mistério, que desde o começo do mundo esteve oculto em Deus, que tudo criou todas as coisas, por meio de Jesus Cristo, para que agora os principados e potestades nos lugares celestiais possam conhecer pela igreja a multiforme sabedoria de Deus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela fé nele. Quinta-feira eu estava decidindo sobre o que nós iríamos estudar a palavra de Deus, e eu creio que quinta-feira vai ser um momento excelente para estudarmos esse texto um pouco mais profundamente, porque tem verdades maravilhosas. Ele fala que os gentios são co-herdeiros do mesmo corpo com os judeus, então nós precisamos de entender o que é isso, o corpo de Cristo, ser co-herdeiro com os judeus, vamos entender isso. Nós precisamos entender por que estava oculto, por que é um mistério, porque Deus não citou isso em outros momentos. Então não temos tempo para abordar isso hoje, mas nós vamos abordar isso quinta-feira. Então, se Deus quiser e permitir, quinta-feira esteja conosco às 20 horas também, para a glória de Deus, aprendendo mais e mais da palavra do nosso Senhor. Então nós vimos que o apóstolo Paulo, ele é o apóstolo aos gentios, ele é o mensageiro, dispenseiro, que traz a mensagem do Evangelho da Graça para essa dispensação da graça. Então nós vimos a autoridade dele. Existem outros versículos, como por exemplo, Romanos 16, 25, quando o apóstolo Paulo fala sobre o meu evangelho. Em 1 Coríntios 15, 1 a 5, nós encontramos também Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 12, quando o apóstolo Paulo diz que não é servo dos homens, mas é servo de Deus, e o evangelho que por ele é anunciado não aprendeu segundo homem nenhum, mas segundo é a vontade de Deus. Então nós encontramos Paulo em vários momentos falando a respeito da autoridade do seu ministério, falando que ele realmente foi chamado por Deus para o evangelho da graça, para a igreja. E é interessante que tudo que tem começo tem fim, e a dispensação da graça também terá um fim. Nós encontramos aqui registros na Bíblia que a dispensação da graça terá um fim, mas é importante entender que existe uma grande diferença entre o fim da dispensação da graça e o fim de todos os tempos. Não é o fim da dispensação da graça, é o fim da era da igreja. Porém, aquilo que Deus suspendeu em Atos capítulo 7, com o apedrejamento de Estevão, Deus vai dar continuidade. O programa profético continuará. Então, logo após o fim da era da igreja, nós vamos ter todos os acontecimentos do livro de Apocalipse. Então, nós vamos estudar um pouquinho agora uma coisa chamada escatologia. Eu amo escatologia, o fim de todos os tempos. Mas não é escatologia exatamente profunda, é só um resumo básico, para que você entenda o programa profético da igreja, a correlação dessas coisas e a correlação com o coronavírus. Nós começamos esse estudo porque muitas pessoas começaram a compartilhar textos de Lucas, de Mateus, dizendo que era o fim do mundo, que a desgraça do mundo inteiro ia acontecer. Então nós queremos trazer para vocês que não é o fim ainda. Tá? O coronavírus vai vir, a peste negra veio, a febre amarela, a febre não sei o que, doenças não sei como. Por exemplo, se nós ficarmos
em casa, cumprindo a quarentena voluntária, lavando as mãos, usando máscaras, usando álcool, vocês vão ver que a queda aqui no Brasil, a curva vai ser muito grande, independente se você é a favor da economia, contra, direita, esquerda, centro. Eu estou falando apenas simplesmente da questão da prevenção da saúde. Então você pode cuidar da sua saúde sem precisar lotar hospitais, você pode cuidar em casa, ficando em casa. Então é muito importante entender isso, que é possível vencer essa dificuldade, como já foram vencidas outras doenças que já sucederam no passado muito recente, como por exemplo H1N1 e tantas outras doenças assim. Então é importante você entender que tem jeito e não é o fim. Essa doença não está avisando que Jesus vai voltar, não. Principalmente porque o fim da era da igreja não vai ser marcada por guerras, o fim da era da igreja não vai ser marcado por destruição, por caos, nem por nada. Existe apenas uma evidência que o fim da era da igreja está se aproximando. E essa evidência nós encontramos em, por exemplo, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 a 7. E diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns deixarão a fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, a doutrinas de demônios, falando mentiras em hipocrisia, tendo a sua própria consciência cauterizada com ferro quente, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para ser recebido com ações de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Porque toda criatura de Deus é boa, não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque é santificada pela palavra e pela oração. Propondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, nutrido com as palavras da fé e da boa doutrina que tens alcançado. Todavia, recusa as fábulas profanas e de velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade. A única característica é que nos últimos dias abandonarão a fé, deixarão a fé, apostatarão. As pessoas preferirão acreditar em teologias de prosperidade, preferirão acreditar em igrejas que estão ao redor do mundo, igrejas que estão ao redor do universo, igrejas que são internacionais e não nacionais. Então eles preferem acreditar nesse tipo de coisa que você vê por aí na televisão do que na verdade bíblica. Por exemplo, eles preferem acreditar que se você está sofrendo é porque você está em pecado. Então você tem que lutar contra o pecado, se empenhar cada vez mais, e aí Deus vai te dar a vitória. Quando na verdade nós não temos que lutar contra o pecado, porque Cristo já venceu o pecado na cruz do Calvário. Amém? Nós temos que viver como libertos, como pessoas que não devem se deixar levar pelo pecado. Pelo contrário, somos pessoas que hoje, na presente dispensação da graça, não temos mais obrigação de pecar, porque o pecado não tem domínio sobre nós, porque nós não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça, como diz Romanos 6,14. Então é importante entender que nós não lutamos contra o pecado, nós deixamos o Espírito fluir através de nós, e o pecado acaba deixando de acontecer nas nossas vidas. Com isso, eu entendo que independente do que eu estiver passando, eu vou me gloriar, porque eu sei que a tribulação vai produzir paciência, a paciência perseverança, e a perseverança esperança, a esperança é a ação completa, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Romanos 5, 3 a 5. Então você muda a sua perspectiva quando você começa a entender a sã doutrina, o ensinamento do Senhor para nós hoje na dispensação da graça, enquanto pessoas preferem acreditar em mentiras. Se você ler comigo também 2 Timóteo capítulo 3, diz assim, a partir do versículo 1: sabe porém isto, que nos últimos dias perigosos tempos sobrevirão, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, orgulhosos, blasfemos, desobedientes aos pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, falsos acusadores, incontinentes, cruéis, inimigos daqueles que são bons, traidores, obstinados, soberbos, mais amantes dos prazeres que amantes de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o poder dela. Destes afasta-te, porque deles fazem parte os que entram sorrateiramente nas casas e levam cativas as mulheres tolas, carregadas de pecado, levadas por várias concupiscências, que sempre aprendem e nunca são capazes de chegar ao conhecimento da verdade. Olha o que vai acontecer nos últimos tempos. Mais um aqui, se você ler comigo, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1 a 5, diz: conjuro-te, pois diante de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua aparição e no seu reino, que pregues a palavra, insista em tempo e fora de tempo, redargue-as, repreende, exorte com toda a longanimidade e doutrina, porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas conforme as suas próprias concupiscências amontoarão para si mestres,
tendo comichão nos ouvidos. Desviarão seus ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Tu, porém, vigiai em todas as coisas, sobre as aflições, faz a obra de evangelista, faz plena demonstração do teu ministério. Nos últimos dias, que últimos dias são ele? O fim do mundo? Não, o fim da era da igreja. E qual será o marco do fim da era da igreja? A volta de Cristo? Não, Cristo voltará, mas não vai ser no fim da era da igreja. Qual o evento que marcará o fim da era da igreja? O arrebatamento. Nós, cristãos dispensacionalistas das igrejas da graça, pelo menos eu falo aqui aos irmãos na Igreja Bíblica da Graça, aqui no Ibura, creio que falo em nome das igrejas de Pernambuco, do Ministério da Graça no Brasil, do MGB aqui em Pernambuco, nós cremos que o arrebatamento ele é pré-milenista, pré-tribulacional. Isso quer dizer o quê? Nós cremos que a igreja não passará pela tribulação e não passará pelo milênio. Nós seremos arrebatados e nos encontraremos com o Senhor nos ares. Se você ler 1 Coríntios capítulo 15, se você ler 1 Tessalonicenses capítulo 4, você vai entender o que nós estamos falando. Então é extremamente importante entender. A igreja será arrebatada antes do fim do mundo, antes do fim geral. Então que nós possamos realmente entender isso, porque isso vai fazer grande diferença na nossa vida. Eu não preciso ter medo, eu não preciso cantar que o Apocalipse já chegou. O Apocalipse ainda não chegou, irmãos. O Apocalipse não está se cumprindo. Muitas coisas ainda tem que acontecer. O arrebatamento da igreja. Nós temos que... Aí quando a igreja for arrebatada, aí sim começará a ser cumprido o livro de Apocalipse. Nós vamos ler que até agora não se tem Apocalipse. Mas logo após falarmos do arrebatamento, nós vamos ver quantos versículos nós vamos encontrar em Apocalipse, fazendo referência a tudo que vai acontecer. Antes eu quero ler com você 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52, que fala sobre o arrebatamento. Diz assim: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, em um momento, em um piscar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados. Isso vai acontecer. Ah, mas aqui não diz que vai ser antes da tribulação. Calma, vamos chegar lá. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 a 18, diz o seguinte: não quero que sejais ignorantes, irmãos, acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais com os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, os tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isso a vós, pela palavra do Senhor, que nós, os que estamos vivos e permanecemos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com brado e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos e permanecermos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. O arrebatamento não será no dia que o Senhor voltará na sua segunda vinda, com toda a glória e majestade como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Porque na segunda vinda o Senhor descerá à terra. Nós veremos isso já já. Aqui diz no versículo 17 que nós nos encontraremos com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Pastor, ainda não diz que o arrebatamento é antes da tribulação. Se você ler comigo 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, você vai ver que o Senhor Jesus Cristo nos livrará da ira vindoura. E o que é tribulação? São um derramamento da ira de Deus sobre a terra. Versículo 10 de Tessalonicenses capítulo 1, 1 Tessalonicenses diz: esperar o seu Filho dos céus, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Então seria suficiente esse versículo para que você e eu entendêssemos que o arrebatamento é antes da tribulação, que nós não passaremos pela tribulação. Aí você pode ler Romanos capítulo 8, versículo 1, que eu sei que a maioria de vocês já sabem de cor, mas diz o seguinte: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. E a tribulação é o quê? A tribulação é o julgamento do Senhor recaindo sobre a terra.
O julgamento do Senhor caiu sobre Cristo Jesus. E todos nós que cremos em Cristo como o único e suficiente Salvador, nós somos tornados justos em Cristo Jesus. Então todo o peso da ira, do julgamento, da condenação do Senhor recaiu sobre o seu Filho Cristo, para que hoje nós tivéssemos essa viva esperança e oportunidade de estarmos aqui aprendendo, glorificando o nome do Senhor e ensinando a outras pessoas esse mesmo Evangelho. Então, logo após o arrebatamento da igreja, o próximo acontecimento será a tribulação. Quem ficará na terra? Apenas os não cristãos. Haverá apenas não cristãos na terra. Então, nós precisamos entender que toda a igreja foi arrebatada. Quem ficará? Religiosos, pessoas que acharam que creram em Cristo, mas simplesmente só estavam seguindo a igreja, ou estavam seguindo o ensinamento de um líder, de um pastor. Quem são aqueles que ficarão na terra também? Muitos que pensam que filho de crente, crentinho é. Muitos que pensam porque nasceram na igreja, são salvos, nasceram em berço evangélico. Como diria o pastorzão, imagine só você indo numa loja de berço e dizendo: por favor, eu quero esse El Shaddai aqui, branco e azul. Porque berço evangélico, né? Nós precisamos entender que só será arrebatado quem depositou sua fé, confiança na obra salvadora de Cristo Jesus. Não há outra forma de ser salvo. Somos salvos pela graça, por meio da fé. Eu posso ter pai cristão, avô cristão, bisavô cristão. Se eu não aceitar a Cristo, eu não sou um cristão, não serei arrebatado. Então, se você ler Lucas capítulo 21, versículos 8 a 24, Mateus capítulo 24, versículos 4 a 28, se você ler Marcos capítulo 13, versículos 19 a 23, você vai encontrar referências a respeito da tribulação. Essas referências falam muito sobre o Apocalipse. Aí você vai me perguntar: mas pastor, então como alguém pode ser salvo durante a tribulação? Em Apocalipse capítulo 14, versículo 1 a 5, nós vamos encontrar o relato dos 144 mil judeus que foram selados e protegidos para pregar o evangelho do reino, não o evangelho da graça, mas o evangelho do reino, que será pregado durante a tribulação. Esses 144 mil judeus não serão afetados pelas questões da tribulação, e eles serão 12 mil de cada tribo, por isso são 144 mil, 12 tribos vezes 12 mil, 144 mil, e eles vão pregar o evangelho do reino. Diz assim a palavra de Deus em Apocalipse 14, 1 a 5. E eu olhei, e eis que o Cordeiro estava em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo o nome de seu pai escrito em sua testa. E eu ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de arpistas arpeando com as suas harpas. E eles cantam como se fosse uma nova canção diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciãos. E nenhum homem podia aprender aquela canção, senão os 144 mil que foram redimidos da terra. Estes são os que não foram contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro, para onde quer que vá. Estes foram redimidos dentre os homens, sendo as primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou astúcia, porque eles estão sem culpa diante do trono de Deus. Eles pregarão o evangelho do reino, e esse evangelho será pregado até o fim. Aí sim, esse evangelho será pregado a toda criatura, e aí sim virá o fim, como diz em Mateus capítulo 24, versículo 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha para as nações, e então virá o fim. Muita coisa vai acontecer durante a tribulação, e nós não temos tempo aqui para entrar em todos os detalhes, mas é importante você entender que haverá o aparecimento do anticristo, da besta, do falso profeta. Haverão 3 anos e meio de falsa paz, 3 anos e meio de confusão, de perseguição, de guerra. Nós podemos futuramente fazer um estudo sobre Apocalipse para que possamos entender bem tudo o que vai acontecer, mas vai ser pesado. Logo após os 3 anos e meio haverá grande perseguição dos judeus. Os judeus fugirão. Os 3 anos e meio de guerra, depois da falsa paz que o anticristo promoverá, haverá uma grande perseguição aos judeus e aos seus aliados. Eles fugirão para as montanhas, implorarão para que o Senhor envie o Salvador, e aí sim o Senhor Jesus Cristo voltará. Ele virá como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, governará com vara de ferro,
um pé sobre o Monte Sião, um pé sobre Jerusalém, a terra rachará no meio e vai ser aquele estrondo. Aí sim, meu irmão, antes da vinda de Cristo vão ter as guerras, a lua se transformará em sangue, pai matará filho, vai ser essa, tá ruim agora, vai ser 10 milhões de vezes pior na tribulação. Aí sim, serão as evidências do fim. Temos várias referências aqui para a volta de Cristo. Nós temos Isaías capítulo 14, versículo 1 a 7, Mateus capítulo 24, versículo 29 a 31, Lucas capítulo 21, versículos 25 a 28, Marcos capítulo 13, versículo 24 a 27. Então nós vamos encontrar esses textos como referência para a volta de Cristo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas também, claro, não ia ficar de fora, Apocalipse capítulo 19, versículos 11 a 16, diz o seguinte: E eu vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele era chamado de Fiel e Verdadeiro, e com justiça julga e guerreia. Seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitas coroas. E ele tem um nome escrito, que nenhum homem conhecia senão ele mesmo. Ele estava vestido com veste banhada em sangue, e o seu nome é chamado de A Palavra de Deus. E os exércitos que estavam no céu seguiam-no sobre cavalos brancos, vestidos de linho fino e branco limpo. E a sua boca saiu uma espada afiada, para que com ela castigasse as nações. E ele as governará com cetro de ferro. E ele pisa o largar do vinho da fúria e a ira do Deus Todo-Poderoso. Ele tem sobre as suas vestes e sobre a sua coxa o nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia! Eu não vou estar aqui para ver, meu irmão, mas esse momento vai ser tremendo, viu? Só fazendo uma pequena referência aqui com Filipenses capítulo 2, versículo 9 a 7, quando fala sobre Cristo, do 5 ao 8, que fez-se homem, assumindo a forma de servo, sendo humilhado até a morte de cruz. Aí do 9 a 11, Filipenses 2 diz o seguinte: Pelo que também Deus exaltou soberanamente e lhe deu nome que está acima de todo nome, para que o nome do Senhor Jesus se dobre todo o joelho das coisas no céu e coisas na terra e coisas debaixo da terra, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quem você acha que é esse que está com a escrita na coxa, dizendo que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Esse mesmo, Cristo, voltando como Rei dos Reis. Mas quando ele volta, logo após a sua vinda, virá a grande batalha de Armagedon, em Apocalipse capítulo 16, versículos 13 a 16. Apocalipse capítulo 16, versículos 13 a 16, diz assim: E eu vi 3 espíritos imundos semelhantes a rãs saírem da boca do dragão e da boca da besta e da boca do falso profeta, porque eles são espíritos de demônios operando milagres, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. E eis que eu venho como um ladrão. Abençoado é aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu, e eles vejam sua vergonha. E eles os reuniu em um lugar que na língua hebraica se chama Armagedon. Então em Armagedon vai haver a grande batalha, onde Satanás perderá, será preso, e haverá 1000 anos depois dessa batalha de paz e justiça na terra. Aí você diz: Lucas, onde está escrito que haverá paz e justiça na terra? Se você ler Apocalipse capítulo 20, versículo 1 a 6, diz o seguinte: E eu vi um anjo descer do céu, tendo a chave do abismo e uma grande corrente na sua mão, e ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo e Satanás, e os amarrou por 1000 anos, e os lançou no abismo, e ali o encerrou e pôs um selo sobre ele, para que ele não mais enganasse as nações, até que os 1000 anos se cumprissem, e após isso, ele deverá ser solto por um pouco de tempo. Vamos ficar só até o versículo 3. Então haverá 1000 anos de paz e justiça na terra, o reino prometido a Israel, aquele período onde o Senhor perpetuaria o trono de Davi, o reino que foi anunciado como próximo, o reino que foi oferecido em Atos capítulo 3, é agora instaurado na terra, o reino dos céus na terra, onde todos aqueles que morreram, até o chamado do apóstolo Paulo,
de Adão até Paulo, ressuscitarão e reinarão na terra, cumprindo assim a promessa de Deus a Israel. Atos capítulo 3, versículo 21, o apóstolo Pedro fala dos tempos de refrigério e diz assim: o qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, das quais Deus falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo. Haverá restauração, o reino será restaurado a Israel, e nesse tempo o Senhor será o rei de todo o mundo. Aí sim, Mateus 28, Marcos 16, será cumprido. Eles irão por todo o mundo, pregarão o evangelho do reino a toda criatura. E nós lemos aqui em Apocalipse capítulo 20, versículo 3, que logo após os 1000 anos se cumprirem, Satanás vai ser solto por um pouco de tempo. Sim, Satanás vai ser solto e infelizmente ele irá confundir os governadores, os governantes, os reis do mundo, mais uma vez. Juntarão pessoas contra o Senhor. Parece que não aprenderam, né? Eles vão ser enganados de novo. E aí sim haverá a última batalha, que é chamada Batalha de Gog e Magog, que está lá em Apocalipse capítulo 20, versículos 7 a 9. E quando completasse os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão. Ele sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, para se ajuntar em batalha, cujo número é como a areia do mar. E eles subirão sobre a largura da terra e cercarão os arraiais dos santos e a cidade amada. E de Deus desceu fogo, saiu do céu e os devorou. Mais uma vez, mostrando que Satanás vai ser derrotado. Infelizmente, ele insiste, ele quer tentar, mas não vai dar certo. E finalmente, depois da batalha de Gog e Magog, Satanás vai ser lançado junto com o inferno, com o dragão, com o falso profeta, será lançado no lago de fogo e enxofre. O inferno será jogado lá dentro. Versículo 10 de Apocalipse capítulo 20 diz: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e serão atormentados dia e noite para sempre e sempre. Então, o inferno, Satanás reina lá. No lago de fogo, ele vai ser atormentado pelo resto da eternidade. E nós vimos que isso acontecerá. O inferno será jogado lá dentro também, junto com Satanás, seus demônios, e haverá o grande trono branco. O que é o grande trono branco? É a última ressurreição. Por que a última ressurreição? A primeira ressurreição aconteceu, que na verdade é a primeira antes da primeira, digamos assim, porque a ressurreição dos mortos, quando a igreja for arrebatada, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois os vivos seremos arrebatados. A segunda ressurreição é a ressurreição para o reino, quando o Senhor Jesus Cristo vier como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aqueles que morreram esperando o reino ressuscitarão para reinar na terra. A terceira, que na verdade é a segunda, é a ressurreição para o trono branco. Mas não se preocupe, que essa ressurreição não é para você nem para mim não, viu, meu irmão? Essa ressurreição é para todos aqueles que morreram sem Cristo, desde Adão até o fim de todos os tempos, até a última batalha de Gog e Magog. Todos aqueles que morreram sem Cristo. Por quê? Porque se na dispensação da graça você morreu com Cristo, você não será mais julgado, porque não há nenhuma condenação para você, você já está na glória, você não vai ter pecados. A única coisa que nós vamos passar é pelo tribunal de Cristo, e o tribunal de Cristo não é para jogar na nossa cara o nosso pecado, não vai ter um telão passando todos os nossos pecados, como algumas pessoas fazem terror. Não, nós apenas teremos as nossas boas obras julgadas para receber os nossos galardões. As nossas boas obras passarão pelo fogo, e o que sobrar será nosso galardão e nossa recompensa. No grande trono branco, no reino, aqueles que morreram antes do apóstolo Paulo, de Adão até o apóstolo Paulo, quem morreu praticando a vontade de Deus, seguindo, cumprindo os pré-requisitos do Senhor, ressuscitarão para reinar na terra. Então não serão mais julgados, porque já foram ressuscitados, porque praticaram obras de justiça e foram salvos pela graça. Mas haverá essa última ressurreição, onde será a ressurreição daqueles que estavam no inferno, a condenação definitiva. Aí eu preciso que você ler comigo Apocalipse capítulo 20, versículos 11 a 15, diz: e eu vi um grande trono branco, e aquele que estava sentado sobre ele, de cuja face a terra e o céu fugiram, e não se achou lugar para eles. E eu vi os mortos, pequenos e grandes, em pé diante de Deus, e os livros foram abertos. E outro livro foi aberto, que é o livro da vida.
E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, de acordo com as suas obras. E o mar entregou os mortos que nele haviam, e a morte e o inferno entregaram os mortos que nele haviam. E eles foram julgados, cada homem de acordo com as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E todo aquele que não foi encontrado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Como é que alguém é salvo na dispensação da graça? Pela graça, por meio da fé, não é por obras. Como é que alguém é salvo no evangelho, no período do reino, se arrependendo dos seus pecados e sendo batizados para a remissão deles? Se você não foi salvo nem no reino nem na graça, seu nome não será achado no livro da vida. Logo, você será lançado no lago de fogo e enxofre e passará o resto da eternidade sofrendo. E aí sim, virá o fim. E aí, virá o novo céu e a nova terra, como diz em Apocalipse 21, versículo 1. E eu vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra haviam passado, e não havia mar. E assim encerra toda a história da humanidade, digamos assim. E o programa profético do Senhor é encerrado. Há muito mais coisa dentro de tudo isso que eu compartilhei com vocês. Há muitos acontecimentos, a abertura dos selos, o derramamento das taças, há muita coisa. Há um texto de Apocalipse capítulo 4, o capítulo inteiro é lindo, é fantástico, é uma canção de adoração ao Senhor. Há muita coisa para ser compartilhada, mas infelizmente é pouco tempo para muito conteúdo. Mas nós devemos entender e estudar. Eu quero que esse vídeo estimule você a procurar o seu pastor, para que ele possa lhe ensinar mais profundidade, com mais profundidade sobre essas coisas. Há muitos textos em Apocalipse que não foram citados, há muito conteúdo para encher esse esqueleto que eu passei para vocês. O meu desejo é que você cresça no conhecimento da vontade de Deus, entenda a vontade de Deus para nós hoje e viva como liberto em Cristo Jesus para a glória de Deus. Certo? E uma coisa que eu quero falar é que tudo isso vai acontecer literalmente. Se você é daqueles que acredita que o dragão que vai sair do mar é um foguete, porque na época João, quando viu, não entendia o que era um foguete, e o dragão que está no céu voando, na verdade simboliza um avião, porque João não sabia o que era um avião. Meu irmão, você não é profeta, nem é filho de profeta, para entender essa profecia do livro de Apocalipse, já que Apocalipse é um livro profético. Como nós não somos profetas e nós não temos a revelação de Deus exatamente do que Deus quer dizer com isso, então nós devemos entender a palavra de Deus de forma literal. A nossa forma de interpretação bíblica é a literalidade das Escrituras. Nós cremos de forma literal. Se a Bíblia dissesse que Jonas foi engolido por uma sardinha, a gente acreditaria. Mas como a palavra de Deus não contém esse tipo de equívoco, falou que foi engolida por um grande peixe, e nós acreditamos. Apocalipse vai acontecer exatamente como está escrito, porque senão vai dar margem para muito o que eu acho, o que eu entendo, o que eu interpreto, e não é isso, é simplesmente o que Deus diz. Então ore, e se por acaso você tem dúvida, ou não consegue aceitar esse tipo de interpretação bíblica, ore, clame ao Senhor que o Espírito Santo possa transformar e mudar o seu coração, e que você e eu entendamos que não é da nossa forma, não é do nosso jeito, é do jeito e da forma de Deus, e como Ele deixou escrito. Tá certo, meu irmão? Eu queria orar com você, agradecendo por essa rica oportunidade que temos de estar aqui, clamando a Deus para que Ele possa lhe fazer entender tudo. Pai, te oro, te louvo e te agradeço pela vida eterna em Cristo Jesus e pela rica oportunidade que temos de entender a Tua vontade. Continua a nos ensinar, a fazer o Teu querer, e que esse ensino, Deus, possa achar espaço em nossas vidas e nossas mentes, para que possamos ser transformados pela Tua palavra. Te oro e te agradeço por cada um aqui, ó Deus, que mesmo online está recebendo essa palavra, acompanhando esse estudo, e que eles possam crescer para a Tua glória. Te oro, te louvo e te agradeço, Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, que Deus continue abençoando vocês. Até a próxima, se Deus quiser e permitir. Valeu!